Bom dia, meus amados, a parte do Todo-Poderoso, passando aqui para te desejar um ótimo dia, que o seu dia venha ser cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, que venhamos entregar a nossa vida àquele que tem o poder sobre todas as coisas, que venhamos entregar a nossa vida a Jesus, porque Jesus está voltando e o Senhor é aquele que tem que ser o a nossa prioridade, o nosso alicerce, a nossa base. O Senhor é aquele que tem que ser o construtor da casa, porque sem o Senhor nada acontece. Porque barco que não tem Jesus, ele afunda. E quando a gente coloca Jesus dentro do barco, pode ter tão somente a certeza que a vitória é certa, que ela é garantida. Eu vim aqui te deixar uma palavra lá em Ageu, capítulo 2, no versículo 9. Agora, neste novo tempo, será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar estabelecerei a paz. Declara o Senhor dos Exércitos, meus amados. Não é fácil se levantar, não é fácil se reerguer, não é fácil a gente reconstruir, não é fácil a gente se levantar. Não é fácil, mas quando nós temos Deus como prioridade, quando nós alinhamos nossos sonhos, planos, vontades com o Senhor é aquele que trabalha para aqueles que nele esperam, o Senhor é aquele que prepara tudo para os seus servos, para os seus filhos. Barco que tem Jesus, ele não afunda, mas isso não quer dizer que vai acontecer algumas tempestades, algumas ondas vão se levantar, mas o Senhor é aquele que protege os seus filhos, os seus servos em toda e qualquer situação. A gente não pode ter medo, a gente não tem que temer, porque o Senhor é aquele que batalha pela mim e pela tua vida. Em guerras espirituais que a gente não vê, em pelejas que a gente acha que não vai conseguir, o Senhor é aquele que vai na nossa frente e faz o impossível acontecer, porque o Senhor é aquele que é fiel. Então, eu vim aqui para te dizer que não se preocupa se as coisas lá de trás não deram certo, não se preocupa porque o Senhor é aquele que se levanta do seu trono para ajudar os seus filhos. Coloca tudo em oração, coloca tudo nas mãos daquele que tem um poder soberano e ilimitado. Reconstruir não é fácil, levantar, se erguer não é fácil e reinventar não é fácil. Mas o Senhor é aquele que protege a minha e a sua vida. E o Senhor é aquele que dá estratégia para que a gente possa se levantar e para que a gente possa se erguer e vencer novamente. Então eu vim aqui para te dizer que a palavra não é, que a palavra é para você não desistir, é para você pelejar, batalhar, continuar. A palavra é para você se levantar de onde você está e ficar na posição de guerreiro e de valente, porque quem peleja por ti nunca dorme. Aqui eles estavam desanimados. Por quê? Porque o primeiro templo era bonito, era glorioso. E eles tinham que reconstruir. E eles tinham que avançar com aquilo que eles tinham. E às vezes a gente fica olhando para trás e não tem as condições de antigamente, mas a gente não pode estar murmurando pelo que passou e olhando pelo que passou. Nós temos que avançar e pedir ao Senhor que o Senhor nos ajude em cada movimento nosso, em cada degrau. Porque nós temos que ter fé, não pelo aquilo que a gente está vendo, mas ter fé que o Senhor vai fazer muito mais do que Ele já fez. Ele vai fazer muito mais na minha e na tua vida do que a gente imagina. Porque em batalhas passadas, o Senhor é aquele que ajudou a gente. Então, nas próximas fases da nossa vida, o Senhor também vai estar lá. Se você chamar o Senhor para dentro da situação. Então, não é para você ter medo. A palavra é para você reconstruir. Porque a glória da segunda casa ela vai ser maior do que a da primeira. Porque o importante é a presença de Deus na minha e na tua vida. Porque quando nós temos a presença de Deus, quando a gente é valente, é corajosa, a gente tem fé, ousados, determinados, a gente vai adiante, a gente avança, as coisas dão certo. Porque o Senhor, Ele é comigo e Ele é contigo. Então, eu vim aqui para te dizer que não desista, porque o Senhor é aquele que peleja, que batalha pela minha e pela tua vida. E que o impossível vai acontecer para aqueles que têm fé, que acreditam na presença, que acreditam no mover, que acreditam no impossível. Você tem um Deus que é fiel,
e que é contigo. Então não desanima, não desista, avança. Quando o Senhor está conosco, a gente só faz avançar. Então, coloca o Senhor acima de todas as coisas, busca o Rei da Glória quando você pode deixar, porque o Senhor é aquele que é contigo. Trabalha pelaqueles que nele espera e nessa peleja tu não vai ter que pelejar. Fica tão somente na posição, louvando, glorificando e adorando, porque aqueles que esperam no Senhor, ao invés de estar murmurando, e aqueles que se posicionam, pode ter tão somente a certeza que a vitória é garantida, que a vitória é certa, porque o nosso Deus, Ele dá vitória ao seu povo. Amém? Deus seja louvado.